Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Deus a todos, amém? Que bom, não é que estamos aqui hoje, juntos, mais uma vez, mais uma oportunidade de nos amarmos, de aprendermos a nos amar, de receber o amor do Senhor e também de amá-lo, não é? Que bom, que oportunidade maravilhosa. Então, as crianças e adolescentes vão sair hoje ou não? Já saíram? Já saíram? Todas as crianças e adolescentes, não é? Nós temos berçários também para as crianças, todos são muito bem-vindos, é muito divertido. Para as crianças eu digo o seguinte, é melhor lá do que aqui, porque lá é bom, lá eles brincam, aprendem e por aí vai, fazem os amiguinhos, né? Aqui tem que ficar me escutando e... Criança às vezes não gosta, né? Tá bom. Meus irmãos, se você puder abrir sua Bíblia, se vocês puderem, meus irmãos e irmãs, no livro de Efésios, no capítulo 3, eu quero fazer uma leitura em Efésios capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Efésios capítulo 3, de 14 a 21. Muito bem. Efésios 3, 14 a 21. Aqui na minha versão, na minha tradução, diz assim: Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, em nome de Jesus, te damos graças por essa oportunidade, esse privilégio que temos de estarmos aqui juntos, reunidos no Teu nome, por causa do Senhor. Podemos cantar louvores ao Senhor, podemos glorificar o Teu nome, podemos receber a instrução, o alimento espiritual de que tanto precisamos. E assim, Senhor Deus, nós te pedimos que nos abençoe agora, Pai. Tome-nos nas Tuas mãos, cada um de nós, do mais jovem ao mais velho, do mais concentrado ao mais distraído, o que está preparado, que veio preparado para se encontrar contigo, aquele que veio displicente, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações e que a Tua palavra e a Tua graça não sejam dispensadas em vão. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana foi uma semana bastante puxada para mim, eu diria, com muitas coisas. Hoje eu pude dar uma olhadinha na minha caixa do correio, por exemplo, do e-mail, estava cheio de muita coisa. Eu, desde quinta-feira até hoje, esses dias todos, de 6 da manhã até 11 da noite, numa conferência internacional do Samaritan Spurs, lá na sede, perto do aeroporto. Então, tive que ir todos os dias e voltar logo de madrugada, e também voltei bastante à noite, com 200 e tantas pessoas, e algumas de outros lugares do mundo também. Estivemos lá nos alimentando espiritualmente, não é? Então, é tão bom, né, quando a igreja se reúne assim, com gente, trazendo notícia do que está acontecendo em tantos lugares, e a gente fica, de verdade, com o coração aquecido de saber o que Deus está fazendo em tantos lugares, e muitas vezes lugares que não têm recursos, lugares limitados, lugares que às vezes, teoricamente, a expectativa do que eles podem fazer, imaginar, é muito limitada, não é? Eu mesmo tenho experimentado isso, o irmão sabe, acabei de voltar da Guiné-Bissau, do Senegal, e tanta coisa acontecendo, e uma falta enorme de recursos, não é?
Mas existe ali uma disposição, talvez uma expectativa diferente, e eu fico muitas vezes pensando comigo, não necessariamente, porque não é tão fácil de dividir assim, mas se às vezes a carência física que existe, a pobreza física, porque o que é pobreza na realidade, não é? Muita gente tem recursos e é absolutamente pobre, não é? Pobre dentro de si mesmo, não é? Mas talvez se a pobreza faz com que busquemos mais, e o nosso coração se aqueça e se encha muito mais de expectativas. Pensando nessas coisas, enquanto ainda estava lá, comecei a meditar na palavra de Deus e escrevi um pouco do que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, sobre as expectativas de uma igreja. Esse texto de Paulo, ele fala de alguma coisa que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Isso se aplica em tantas áreas da nossa vida, mas o texto vai dizer, e aplica-se mesmo a tantas áreas das nossas vidas, mas o texto vai dizer que se aplica principalmente dentro da igreja e através da igreja. E eu imediatamente me pergunto, como pastor da igreja, me pego perguntando quais expectativas que eu tenho para esta igreja, mas quais expectativas que a própria igreja tem para si. Ou se é que nós temos essas expectativas. Quantas vezes nós dizemos que os sonhos nascem na liderança e acabam ficando por lá? A ideia de atingir alvos, de estabelecer alvos aonde queremos chegar, se eles são apenas da liderança, ou se de verdade toda a igreja sonha. Se talvez você de verdade se considera a igreja de Cristo, e não apenas um frequentador da igreja, parte da igreja, mas você é a igreja de Jesus Cristo, e com isso você sonha. Você tem sonhos e as suas orações, as suas aspirações são de verdade para que Deus faça um trabalho maravilhoso em e através de nós. E não apenas que Deus faça um trabalho maravilhoso em e através de nós, mas nós também temos as nossas necessidades particulares, físicas, emocionais, espirituais também, mas compreendendo que quando nós começamos a sonhar o maior, o menor, ele é satisfeito por Deus. Essa é a instrução bíblica, de que aquele que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quais as expectativas que nós temos para a nossa igreja, ou qual a expectativa que você tem para a igreja? Esta igreja e a igreja de Cristo, que se espalha por todo o mundo. Quais expectativas? Quais seus sonhos? Quanto dos seus planos, quando você tem que fazer um plano, talvez de trabalho, de família, quantos dos seus planos passam pelo sonho da igreja? Talvez a expectativa vá depender muito da sua própria experiência com Deus. Eu não sei se muitas vezes nós, às vezes, nos enganamos e fazendo parte de um grupo, estabelecendo alguns ritos religiosos para nós, nos enganamos. E aí começamos talvez a adorar um Deus morto. E a gente se cansa de adorar um Deus morto. Porque na nossa mente, dentro dos nossos limites, o Deus que temos, ele de verdade não existe. Ele está distante, não se preocupa conosco, talvez ele seja uma coisa indefinida. E aí é assim que eu vou reagir. Porque o tamanho do meu Deus, nós vimos domingo passado, Isaías, quando ele se depara com essa majestade impressionante de Deus, ele não tem opções, senão reconhecer quão pecador ele era, quanto ele necessitava da purificação e da habilidade que Deus podia lhe dar, e diante dessa situação ele só tem uma reação: usa-me. Só. Não é? E talvez, como não temos essa visão dessa majestade, dessa glória de Deus, como daremos glória a um Deus que nem mesmo conhecemos? Como glorificaremos um Deus com quem não nos relacionamos? Como cantamos e gritamos aleluias
a um Deus qual não fazemos ideia quem é, para que existe, o que faz. Paulo começa esse final do capítulo 3 com uma oração. Por esta causa, ele diz. E a causa que ele repete, é uma repetição do versículo 1 do capítulo 3, por esta causa eu me ponho de joelho. A causa é, na realidade, o capítulo 2, que diz que ele percebe que os gentios, não judeus, um outro povo, ele está trabalhando em Efésios essa ideia de que Cristo é a cabeça da igreja, e de que esta igreja, ela não é apenas o povo de Israel no Antigo Testamento, mas ela é agora esse povo que foi agregado, foi enxertado, foi colocado, e este povo está sendo edificado como um novo homem. Um novo povo está sendo feito, está sendo formado, e este é o povo de Deus, a família de Deus, que Paulo chama de igreja. E ele diz, por esta causa, de que a igreja tem recebido novas e novas e novas pessoas, Paulo está dizendo isso, porque a igreja está sendo edificada, fundada, feita, crescida, grande. Por esta causa, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Eu me prostro diante de Deus, eu não tenho opção senão suplicar ao Senhor isso. Talvez como Gideão, diante daquela batalha, que ele se jogou naquela lama com o rosto em terra e diz, eu tenho que suplicar alguma coisa a Deus. Dessa maneira, o Pedro, quando vai reconhecer a soberania de Jesus, se joga no chão e suplica a Deus por ele mesmo e por aquele povo. Paulo também diz, eu me ponho de joelho por vós. E ele começa a orar por nós, por mim, por você, pelos leitores dessa carta. E essa é a leitura que ele faz. É interessante, porque normalmente nós oramos e os pedidos que fazemos são pedidos muito aquém disso que Paulo faz. Os nossos pedidos são muito terrenos, se eu posso dizer assim. Os nossos pedidos, eles são muito aqui e agora. Não estou dizendo que não podemos fazer isso, devemos inclusive, nós temos que orar uns pelos outros, pelas necessidades uns dos outros, mas às vezes nós ficamos tão concentrados em pedirmos pelas necessidades uns dos outros, que nós limitamos a Deus e talvez a nossa própria fé, em alguma coisa que está logo aqui. E não sonhamos grande, de verdade, e as nossas orações não são grandes de verdade. Paulo diz, eu tenho uma oração, e eu oro, eu me ponho diante de Deus, e essa é a minha oração, eu tenho expectativa, Paulo está dizendo. Eu tenho grande expectativa pela igreja. Ele está escrevendo para uma igreja nova, um pastor novo, Timóteo é pastor de Éfeso, desta igreja. A igreja ainda está se formando, gente está chegando, e Paulo diz, eu tenho muita expectativa do que Deus vai fazer nesta igreja e através desta igreja. Talvez eles pudessem dizer o seguinte, nós somos muito pequenos. Nós somos tão pequenos comparado com a Diana dos Éfesos, não é? Aquela deusa que a história diz que 60 quilômetros fora da cidade, você via a estátua de Diana. Nossa igreja se reúne tão pequena que é, na casa de alguém, eles dizem. Como vamos nos comparar com o templo da grande Diana? Com todo o luxo, com todos os sacerdotes, com tudo funcionando, tudo estabelecido. E nós que somos uma igreja tão pequena, desconhecida, nova, ainda aprendendo acerca da graça de Deus, Paulo diz, eu tenho grande expectativa por vocês. E é sobre essa expectativa de infinitamente mais, é que eu quero conversar com os irmãos hoje. E eu queria dizer, em primeiro lugar, que essa expectativa, ela deve acontecer no nosso coração. E ela vai acontecer entre nós, quando nós temos um alicerce firme. Um fundamento que é forte. Porque pode bater à vontade, ele vai dizer isso no capítulo 4, ele vai dizer. De que quando o vento bate com ensinamentos errados e logo nos distraem daquilo que Deus gostaria para nós, porque Deus tem um propósito para nós. Mas um vento vem, uma distração, alguma coisa sopra
Somos tentados por aqui, por ali, por alguma ganância, algum vazio não preenchido dentro de nós. Nós estamos indo aqui focado, de repente perdemos a concentração, jogamos tudo, pomos tudo a perder e vamos para outro lugar. Aliás, temos todas as desculpas do mundo para fazer isso. Nós precisamos de um alicerce forte, firme. Paulo diz assim: eu ponho os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo ele está dizendo o seguinte: eu tenho orado muito para que Deus pegue vocês, fortaleça vocês, e vocês se sentem forte dentro de vocês. Aliás, a palavra grega que Paulo usa aqui, fortalecidos com poder, a palavra poder é a palavra dynamos, da onde vem a palavra dinamite. Dynamos, dinamite. Essa palavra dynamo, mas antes ele usa uma palavra kratos, que ele diz dominado, ele vai falar o seguinte: fortalecido. No grego seria dominados pela força de Deus, para que possamos dominar. Olha a riqueza dessa palavra. Ele está dizendo: eu dobro os joelhos e eu oro para um Deus rico. Você está falando aí da deusa Diana? Você está falando aí dos homens ricos de Éfeso? Você está dizendo dessa cidade próspera e grande, e você é pobre? Pois eu quero dizer que temos um Deus rico, um Deus de riquezas incomensuráveis. Eu oro para esse Deus na glória, ele está dizendo, para que ele conceda que vocês sejam domados por ele, ele está dizendo. Que Deus pegue você e ele com suas garras, se eu posso dizer assim, finque as suas garras nas suas costas e dome você, e ele vai fortalecer você desta maneira, que você vai ser domado, dominado, para então você poder de verdade, recebendo essa força de Deus, dominar. Você está em controle da situação. Mas para você estar em controle da situação, Paulo está dizendo, você primeiramente precisa ser dominado por Deus. Nós falamos muito sobre poder. Nós queremos o poder. Lembra de Simeão no livro de Atos? Ele quis comprar o poder de Deus na vida de Paulo. Como eu posso pagar para ter esse poder? Todos queremos isso. Que coisa maravilhosa poder olhar adiante e ir, vem o que vier, vem o vento que vier, a chuva que vier, pode vir porque tem um poder de Deus dentro de mim. Passa tempo, as coisas vêm e vão, as filosofias, as histórias vêm e vão. Passa o tempo, muito tempo, e lá está você, firme, na rocha. Como isso é possível? Como isso é possível? É porque você já foi dominado pelo poder de Deus. Você se sujeitou a Ele, Paulo está dizendo, Ele esmagou você, Ele pegou você, e agora você experimentou o que é o poder de Deus. Assim você se fortalece, ele está dizendo. Paulo mesmo, quando escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim: por isso, não nos desanimamos. A palavra desanimar, ela está dizendo que a sua alma, você perdeu a alma. Sem alma. Ânima, no latim é a palavra alma. A palavra chacoalhada, Davi diz no Salmo 42, o que está acontecendo com você, minha alma? Porque você está abatida, minha alma? Porque você está desanimada, Davi pergunta no Salmo. Mesma coisa, Paulo diz aqui, a minha alma está aqui e o meu coração está batendo, aprendemos já domingo passado, entusiasmo é Deus dentro dos seus pulmões, você está a todo vapor. Paulo diz, eu não desanimo, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Sábado passado eu completei 49 anos. E eu estou sentindo 49 anos. Ai, poxa vida. Eu achava que eu não ia sentir algumas coisas que eu estou sentindo hoje. Fui dar uma corrida outro dia e a coisa complicou. O homem exterior corrompe. É isso que ele está dizendo. Pode todas as plásticas, pode toda a academia do mundo, pode as melhores vitaminas e proteínas e sais minerais. Vai, talvez se prolongue alguma coisa aqui e ali, mas vai corromper. Vai. Não tem jeito.
é irresistível. Você não pode ir contra o tempo. Ele é mais forte do que você. Uma hora você vai ter que parar essa batalha. Você vai ter que se render. Paulo diz, é verdade. Paulo estava preso aqui, não é? Eu não sei, talvez já perto de 60 anos de idade. Paulo tinha seus problemas. Alguns dizem que Paulo tinha um sério problema nas costas. Outros dizem que Paulo tinha um sério problema nos olhos. Ele até escreve em Gálatas, ele diz, eu escrevo com letras grandes, ele diz. Pode ser talvez um problema nos olhos. Algumas pessoas acham que Paulo pegou uma malária muito forte quando ele chegou na Galácia e ele quase morreu por isso. Paulo tinha esses problemas. Ele diz, eu me sinto acabado, estou preso, estou limitado dentro de uma cela fria, escura, com fome, com sede. Ele escreve isso aos Filipenses. Eu tenho fome e sede, ele diz isso em Filipenses capítulo 4. Ele diz, eu aprendi a passar fome, eu aprendi a passar sede, eu aprendi a passar frio, ele diz. Eu aprendi a ficar sozinho, porque eu aprendi todas essas coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por isso, Paulo está dizendo. Porque ele tinha dito em Coríntios, o meu homem interior se renova todos os dias. Eu posso ser o velho, como ele era conhecido. Velho, talvez uma figura triste, por causa das dores nas costas, nos olhos, pela fome que ele vivia, mãos e pés calejados de caminhar 30 anos andando por toda aquela região, 30 anos sem parar. O máximo que ele parou foi na cidade de Éfeso, 3 anos e meio, máximo que ele ficou. Andando, anunciando, cansado fisicamente. Mas todos os dias ele era um menino dentro dele. Ele era jovem dentro dele. Pode vir de novo, ele diz. A última vez que eu estive na Guiné Equatorial, no sul da África, foi uma situação muito interessante. Dentro daquela cultura, a idade é uma coisa extraordinária num lugar que eu estive, numa certa vila. A idade, ela funciona muito, as pessoas são respeitadas primeiramente pela idade. Primeiramente pela idade. E muitos deles não sabem exatamente quantos anos têm. A gente vai em alguns lugares. Ontem mesmo estive com um irmão que é muito querido nosso, que eu conheço há muitos anos já no Senegal, e ele não sabe quantos anos ele tem. Ele imagina que ele tem mais ou menos 50 anos. Para fazer o passaporte, ele inventou uma data. Mas a idade é muito importante. Então, quando eu estava nessa vila, não é, na Guiné Equatorial, e eles perguntaram a minha idade. E eu disse, eu estou indo para 50 anos. Eu arredondei, eu estou indo para 50 anos. E eles ficaram impressionados. Ficaram impressionados que eu tinha quase 50 anos. E eles me acharam muito jovem, em aparência, eles. Eu estou apenas relatando a história. Estou apenas relatando a história. E eles diziam, como pode? Um homem de 50 anos? Não parece, eles diziam, não parece. E ele começou a gritar na vila assim, quantos anos você acha que ele tem? Alguém disse lá, 35. Quantos anos você acha que ele tem? Porque eles são especialistas em dar idade, certo? Eles não têm documentos. Quantos anos? Um falou assim, 38, 40, alguém disse assim e tal. E de repente o líder disse assim, não, ele tem quase 50. E começou a pular, ele tem quase 50. Aí todo mundo disse, aleluia, aleluia. E começaram, era um grupo cristão. E ele disse, sabe por que ele é jovem? Sabe por que ele é jovem? E o líder dizia isso. Por causa do Espírito de Deus dentro dele. Paulo diz, eu quero um espírito fortalecido dentro de você. Você acha que toda hora a notícia é boa? Fala a verdade, vamos ser realistas aqui entre nós. Você abre o jornal, recebe um e-mail, um WhatsApp, um Facebook de alguém, um telefonema de alguém. Você realmente acha que todas as notícias que virão serão boas? O que Jesus diz em João? No mundo tereis tribulação. Jesus diz isso, não é uma profecia que ele está dizendo, olha, eu vou mandar uma maldição sobre vocês. É uma realidade. Pessoas perdem emprego, pessoas morrem, pessoas ficam debilitadas fisicamente, pessoas brigam. Isso faz parte de um sistema corrupto que nós vivemos dentro de nós, de que o pecado nos corrompeu. Como vamos viver num mundo se não somos fortalecidos, preparados para receber toda e qualquer notícia? Toda e qualquer notícia.
Não é simples, mas é assim que tinha que ser. Paulo diz: eu dobro os meus joelhos e oro por você, para que você seja fortalecido com poder. Você é, minha irmã, meu irmão, você sabe receber as notícias? Você está preparado para continuar firme, como eu tenho dito, domingo após domingo, com a faca no dente, com sangue no olho, que venha, pode vir, eu pego o que tiver que pegar. Não fique por aí com uma autocomiseração, um choro, encontrando desculpas aqui e ali para fugir da realidade. Eu enfrento a realidade, aquela que estiver diante de mim. Como diz José no Egito, quando seus irmãos vieram para ele, depois que descobriram que ele tinha sido dado como escravo, e agora aqueles irmãos descobriram que era ele, que eles tinham feito isso contra ele. Me perdoe, José. A resposta de José: não tem problema. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. É alguém que tem um espírito jovem dentro de si. Sabe o que? Você já recebeu notícias ruins? Infelizmente eu vou dizer isso para você. Você vai receber outras. O grande segredo é que tipo de espírito está dentro de você. Ser cristão não significa viver numa redoma de vidro protegido. Ser cristão significa que o Senhor comanda e governa as nossas vidas. E que dentro de nós, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Então, nós precisamos ter esse alicerce, meus irmãos. Uma igreja que ela tem altas expectativas. Uma igreja que sonha, que imagina fazer algumas coisas inimagináveis, além da caixinha, do sonho normal. Ela precisa ter um alicerce forte. Eu tenho pedido a Deus que se levantem aqui, homens e mulheres e jovens, crianças, que amem a Deus sobre todas as coisas, que com a faca no dente um discipule o outro, que amem as Escrituras e tudo mais, as experiências todas que você vai viver, experiências sobrenaturais, experiências naturais, todas elas vão estar fundamentadas nas Escrituras de Deus, na Palavra de Deus, que você nunca vai ter dúvida quando você tiver uma experiência, Deus está nesse processo, porque está dentro de você. Guardei a Tua Palavra no meu coração, eu me fortaleci com Teu Espírito, mas nós precisamos uns dos outros, nós temos que fazer isso, e precisamos fazer isso mesmo, não apenas esse alicerce fortalecido, dominado por Deus, tão dominado por Deus que você tem condição de dominar a situação que tiver diante de você. Você também precisa do meio para a ação de Deus. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então tem esse alicerce que Deus fez, esse fortalecimento que Deus nos deu, e agora tem o meio que Deus usa, que é Cristo morando dentro do nosso coração. É interessante essa palavra, habite Cristo em vosso coração. Que morador mora dentro de nós. Imagine quem está dentro de você. A palavra habite no grego, existem duas palavras pelo menos para habitar. Paroikel, que é uma moradia temporária, como um peregrino, um estrangeiro em visita. Talvez eu pudesse traduzir como um alojamento temporário. O Marcelo, não sei, o Júlio, esses que trabalham aí em Fort McMurray, vão para lá de vez em quando e dormem num alojamento. Vão lá, ficam lá alguns dias e voltam, mas não é a casa deles. Mas tem a outra palavra grega, katoikel, que é a palavra que Paulo usa aqui em Efésios capítulo 3, versículo 17. É uma palavra que é morar permanentemente, é tomar conta com autoridade, é minha casa. Eu moro aqui, é minha residência, eu mando nessa casa.
Não importa qual casa é. Eu estive numa vila na África, meus irmãos. Um dos lugares mais pobres que eu estive. Com porcos e cachorros espalhados em todos os lugares. Uma enorme sujeira, e moscas, e mosquitos. Um lugar tão lindo, enfeiado pela pobreza. E entrei numa cabana de palha, o chão de terra, com aquelas crianças todas nuas, com o pé no chão. Você pensa, que lugar é esse? Você entra, você é dono de lá. Não. Tinha um homem simples, lavrador da terra, mas era o dono da casa. Eu falei, tem algum bicho por aqui? Ele falou assim, aqui não tem muito, só cobras e macacos. As crianças têm medo? Por enquanto tem, mas eu cuido disso. Eu resolvo esse problema. Fico pensando se às vezes Jesus é só um visitante temporário dentro do seu coração. Você tem dia que Jesus mora aí. Tem dia que Jesus te visita. Tem dia que você acorda e fala, hoje eu sou um cristão. Hoje eu sou crente no sentido da palavra de crer. Hoje eu creio. Porque ele diz que Cristo vai habitar no seu coração pela fé. Fé. Tem que crer. É uma súplica que você faz a Deus. Diz, eu creio. Tome conta de mim. More no meu coração. Permaneça. A habitação na pessoa é uma questão de intensidade, de tempo. O Senhor não vai embora no dia seguinte, depois de uma visita. O Senhor reside no coração do crente pela fé. Não somente para consolar e animar, mas acima de tudo para reinar. Eu quero ser o rei do seu coração. Você é meu, você foi dominado pelo meu poder, mas você me pertence, e eu vou usar você como meio da minha glória, ele está dizendo. Acho que é Isaías, não é? 57, versículo 15 diz assim, porque assim diz o Senhor, o alto e sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas também habito com o espírito, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É o Deus que habita lá no céu. Lá, como vimos domingo passado, que os querubins voavam ao redor dele e diziam, santo, santo, santo é o Senhor. Aquele mesmo Deus, ele diz assim, eu também habito com o contrito do coração, não com o orgulhoso. Não com o orgulhoso. Não que as prioridades, eu não sou prioridade, eu estou lá embaixo na lista de prioridades, de verdade. Mas aquele que tem o coração contrito, abatido da minha presença, é ali que eu moro. Eu não moro no templo da Diana, grande. Eu moro no coração, no santo céu, com os anjos, mas também no coração daquele que me deseja. É ali que eu moro. É ali. É interessante que quando no Monte da Transfiguração, quando Jesus está ali orando e ele tem aquela experiência extraordinária e o seu corpo é transfigurado antes da sua morte. E aí Jesus está agora reluzindo com aquele corpo novo, que como ele está hoje, só que isso aconteceu antes da cruz. Jesus está transfigurado, um corpo completamente diferente daquilo que Pedro e João e Tiago e os discípulos estavam acostumados a ver nos últimos 3 anos. Jesus está ali orando e tem essa mudança no seu corpo extraordinária. Um milagre acontece diante dos olhos de Pedro, e não apenas aquela transfiguração em Jesus, mas do lado de Jesus, Moisés e Elias, estão ali os dois, do Antigo Testamento. E Pedro, maravilhado com aquilo, ele diz, Senhor, deixa-me fazer tendas, porque eu quero que o Senhor habite aqui eternamente. Vamos ficar aqui, Senhor, com essa glória majestosa do Senhor. E é diante dessa glória majestosa do Senhor, é esse mesmo Jesus que quer morar no seu coração.
E quão displicente tantas vezes somos com esse habitante, esse morador, esse residente tão magnífico e singular que é Jesus Cristo. Se é de fato que Ele mora. O alicerce, o meio, mas também o entendimento da ação de Deus nós precisamos. Essa é a expectativa. Para que tenhamos uma expectativa, precisamos ter o alicerce, precisamos entender que somos o meio para Deus agir, que Cristo vai habitar entre nós, como João disse, João 1,14, que Ele habitou entre nós, cheio de graça. É assim que Cristo quer habitar entre nós. Paulo continua orando e diz assim, a fim de poderes compreender, ou seja, depois que temos esse fortalecimento no nosso alicerce, somos arraigados em amor, Cristo mora dentro de nós, aí nós vamos compreender alguma coisa. Nós vamos compreender com todos os santos, é interessante isso. Sabe que a palavra santos na Bíblia nunca aparece no singular. Nunca a palavra santo aparece no singular na Bíblia. É sempre um processo comunitário. Você vai compreender isso junto com todos os santos. É o ferro que se afia com ferro. Eu tenho, às vezes, impressionado eu fico com a displicência que muitas vezes temos com as coisas de Deus e colocamos tão em prioridades invertidas. Por exemplo, a comunhão dos santos. Amigos, crentes que se amam, que falam a verdade em amor uns aos outros, que promovem o reino no coração uns dos outros. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Fico pensando, quantos de nós aqui está tomado de toda a plenitude de Deus? 100% de nós não está. Tomado de toda a plenitude de Deus. Isso me faz pensar que ainda tem um longo caminho para andarmos. Mas que é um processo maravilhoso. O John Stott ele diz que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger toda a humanidade. Ele é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. Ele é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado. Suficientemente alto para levá-lo ao céu. Talvez alguns historiadores antigos, na Idade Média, interpretavam esse texto de Paulo exatamente na figura da cruz. Que a cruz vai desde baixo de tocar a terra até o alto no céu. E ela vai de uma extremidade até outra extremidade. Esse é o amor generoso de Deus. Esse é o Deus que ama. Esse é o Deus que te ama tanto, 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 que o nosso inimigo, Satanás, ele não deseja que nós saibamos o quanto Deus nos ama. Eu fico pensando, se de verdade você soubesse o quanto Deus te ama, quão diferente a sua vida seria. Quantos frutos você já teria produzido na sua vida. Eu tenho dito que muitas vezes o que mais queremos é viver, viver, viver. E uma vida, ela não é medida pelo número de anos que nós vivemos, mas pelos frutos que produzimos pelo Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é pouco. A Bíblia diz que a morte dos santos são caras a Deus. Deus ama muito. Deus é intenso. Deus ama profunda e generosamente você. E nós. E a igreja. É assim que Deus ama. Nós precisamos compreender o tamanho desse amor. Quantas vezes você não tem certeza a respeito do tamanho desse amor? E a Bíblia está dizendo, olha, é largo, é comprido, é alto, é profundo. Nade, mergulhe nesse amor, conheça esse amor. Eu quero que você conheça esse amor. Por isso, fortaleça-se no Espírito Santo. Deixe Cristo habitar de verdade no seu coração. Você vai começar a compreender este amor. Pense em algumas passagens paralelas que eu encontrei. Por exemplo, como
Salmo 139, 8 e 12. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus está lá, te amando, o tempo todo te amando. O Paulo em Romanos capítulo 8, 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é vencedor por meio daquele que te amou, porque eu estou bem certo, Paulo diz, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele te ama. Todo aquele que o Pai me der e vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Este é o amor profundo e verdadeiro de Jesus Cristo por você. Você precisa compreender isso, e quando você compreender isso, você vai dizer como Paulo disse, que eu me sinto constrangido pelo amor de Cristo. O amor de Cristo me constrange, Paulo diz. Eu não tenho mais opção na minha vida senão servi-lo, adorá-lo, amá-lo, proclamar glórias ao seu nome. É assim que Paulo diz. Veja que coisa interessante esse verso, meus irmãos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu fico pensando que quando nós estamos fortalecidos no Espírito, que Cristo habita nos nossos corações de verdade, permanente, Ele domina você, que você entende o amor de Deus, então o palco está pronto para a ação de Deus. O palco está pronto para a ação de Deus. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ser intérprete por Franklin Graham, filho do Billy Graham, no Brasil. E ele pregou por 3 dias para mais ou menos 95 mil pessoas. E me convidaram, só Deus sabe como, para ser o intérprete dele. E eu cheguei lá antes, não é? E eu descobri que talvez 2 semanas antes, havia mais ou menos 500 pessoas preparando tudo para que aquelas noites acontecessem. Trouxeram 2 telas tão gigantes que eu nunca vi na minha vida, da Austrália. O palco, eu não conheço muito esse mundo, não é? Mas o palco era perfeito, lindo. Tudo funcionava, tudo, as luzes, os sons. Como um som podia chegar tão bem lá na última cadeira, 90 mil pessoas. Tudo preparado, tudo pronto para que o dia chegasse. E os músicos viessem, pudessem louvar a Deus. Depois a mensagem pudesse ser proclamada. É mais ou menos assim que eu tenho a ideia deste verso, meus irmãos. É que quando somos fortalecidos no Espírito de Deus, como temos Cristo arraigado no nosso coração e compreendemos o seu amor, nós na realidade preparamos o ambiente, a arena, o circo está montado, se eu posso dizer, para que Deus venha e faça aquilo que Ele quer e deseja fazer. É assim. Porque aí Ele tem tudo diante do controle dEle, agora Deus vai agir, o palco está pronto para agir. Nós temos que providenciar a arena para que Deus haja. Esse é o nosso trabalho. A nossa função de cooperadores de Deus, a Bíblia diz, é que a igreja ela apenas se põe à disposição. Ela está fortalecida em Deus, Cristo habita nela, ela conhece o amor de Deus e agora ela se abre e Deus age. Deus atua, a sua ação entre nós vai começar a acontecer e vai resultar na glória dEle. Olha esse verso que maravilhoso, o verso vai dizer assim, porque Deus é poderoso, Paulo diz.
Deus é poderoso, Ele não é fraco. Talvez o seu Deus seja fraco. Talvez o Deus da liderança seja fraco. Mas eu creio num Deus que pode. Poderoso para fazer. Deus faz. Poderoso para fazer o que pedimos. Tudo o que pedimos. Poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, Ele diz. Ele diz para fazer tudo o que pedimos e pensamos. Ele diz, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Olha o tamanho deste Deus. Olha a força desse Deus. Que diferença pode fazer no seu casamento, na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, na vida desta igreja, das pessoas que precisam ser alcançadas para Jesus. Mas nós precisamos compreender que nós servimos esse Deus, não é? Precisamos fazer esse Deus. Eu fico às vezes pensando se Paulo fosse pastor dessa igreja em Éfeso e ele estiver dizendo aqui, Deus, nossa igreja é tão pequena, se reúne na casa de alguém. O nosso pastor é tão jovem, ainda tem problema de saúde, que era Timóteo. O senhor pode fazer alguma coisa aqui, Deus? E Deus responderia, eu posso fazer muito mais. Eu posso fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo. É o que ele diz. Imagina se nós crermos nisso. Se nós acreditarmos que Deus pode pegar esse grupo de pessoas, de imigrantes brasileiros em Calgary, e nós levantamos uma oração a Deus e dissemos assim, Deus, aqui está, queremos nos fortalecer no Teu Espírito, queremos que Jesus more dentro de nós de verdade, não em passagem, apenas um visitante, queremos conhecer o Teu amor profundamente. Haja em nós, faz alguma coisa em nós. Então Deus diz, eu vou fazer alguma coisa infinitamente, surpreendentemente maior, que você vai ficar de boca aberta. É o que Isaías faz em Isaías 64. Ele diz assim, Deus rasga o céu e desce, surpreende-nos com coisas que ninguém jamais ouviu. Será que às vezes nós esperamos que Deus só faça aquilo que Ele sempre fez? Será que Deus sempre age do jeito que agiu na vida do seu pai, do seu avô, ou que Ele agiu na sua vida ontem? Você nunca de verdade se abriu para Deus dizendo, Deus, surpreenda-me. Como Isaías diz, rasga o céu, desce sobre a minha vida, surpreenda-me Deus, surpreenda-nos, faça alguma coisa entre nós na nossa igreja. Ele está dizendo. Finalmente, ele diz assim, que conforme o seu poder opera em nós, Ele vai atuar através de nós, é o seu poder através de nós. A Ele seja a glória na igreja. E eu devo dizer aqui, meus irmãos, que a palavra glória, neste sentido, não é de você falar glória e aleluia, neste sentido. Você deve e pode, sempre que for levado a glorificar o nome de Deus, dizer glórias e aleluia. Mas nesse sentido, glória significa que Deus foi glorificado no palco da nossa vida, da nossa igreja. Nós preparamos o palco, Ele veio, as luzes vieram sobre Ele e Ele saiu vencedor de qualquer e toda situação. Porque nos submetemos a Ele. Como alguém lá em Hollywood atuou tão bem que ganhou um Oscar de melhor ator, de melhor atriz. Que o mundo dê glória ao mundo, a igreja dá glória a Deus. A igreja se rende, se prepara, se entrega, Deus atua, Deus age entre nós e Ele colhe para si toda a glória. O poder é dEle, o amor é dEle, a igreja é dEle, a glória é dEle também. Fico pensando, quantos de nós vamos morrer? E Deus nunca foi glorificado na nossa vida. Talvez é a morte mais miserável. Porque nossa vida nunca foi um palco em que Deus atuou. Nunca. Sempre quem atuou foi você mesmo. Atuando através de nós. A glória começa na igreja, depois se expande através da igreja. Quantas gerações serão impactadas pela glória de Deus? Por todas as gerações, ele diz, todas as gerações. Quantas pessoas vão ser impactadas por causa de você?
Será que os seus netos vão conhecer a glória de Deus? Porque você disciplinou, cuidou, discipulou, amou seus filhos, e o bastão foi passado para a próxima geração, e para a próxima geração, e para a próxima geração, porque você fez o dever de casa, porque você orou, as suas orações estão ainda adiante, você já morreu, já foi para a glória, mas as suas orações ainda estão lá diante de Deus, clamando pelos seus filhos, pela sua família, pelas suas gerações. Não morreu um dia, a porta da igreja fechou, acabou, não tem mais. Icabode. Lembra disso no livro de Gênesis? Icabode. Acabou a glória. Não. Não aqui. De maneira alguma. De maneira alguma. Fico pensando quantos homens e mulheres extraordinários já passaram pelo mundo. Homens bons e homens maus. Passaram. Como um vento. Já foi. A glória de Deus para sempre, perpétuo, de geração em geração. É um coração fortalecido que não se rende às dificuldades do dia, porque ele está fortalecido no poder do Espírito Santo. Ele sabe que, sobretudo, mais importante do que todas as lutas que eu vivo, mais importante é o tesouro que eu tenho dentro de mim, que é Cristo habitando dentro de mim. Conhecendo esse amor e deixando que Deus atue nas nossas vidas. Tem aquele filme Mr. Holland, que ele é um professor de música, mas ele é um pouco frustrado, né, porque ele queria ser um grande músico. Ele acaba sendo professor de uma escola. E num certo momento tem essa garota de cabelo vermelho, que ela está muito frustrada, porque ela não consegue tocar bem a clarinete dela, eu acho. Ela chega, entrega para ele e diz, dá isso para outra pessoa. Eu não consigo. Eu me esforço, eu treino, eu pratico, mas não sai. Ela olhou, pegou aquilo, professor, e ela começou a ir embora, e ele disse para ela assim, espera, você gosta disso. Você aproveita quando você está lá, tocando. Você se diverte quando você está fazendo. Ou você apenas toca as notas. Dó, ré, sustenido, maior, menor, si, lá, dó. Ou você toca a música. Muitos de nós, meus irmãos, só tocamos as notas. Fazemos apenas aquilo que tem que ser feito. Dó, dó, ré, ré, mi, mi. Poucos de nós de verdade compreendem o que é Cristo habitando dentro de nós e o Espírito de Deus que se enraizou no nosso ser, uma coisa só, um amálgama, você e Deus, Deus e você. Que você conhece este amor, sabe com segurança nas mãos de quem você está. E que aí a música sai. Você não pensa, quando você nem imagina, Deus está amando através de você. E Deus está sendo glorificado na sua vida e através da sua vida. Abraão pediu um filho para Deus. Deus falou assim, Abraão, você vai ser pai de uma nação. Jacó pediu para Deus com fome, Deus me dá um pouco de pão. Deus deu para ele camelos, carneiros e gado. Davi, no Salmo 21, ele diz assim, Deus me dá vida. Deus responde, não apenas vida, Davi, mas eu te darei um trono eterno e o teu trono nunca terá fim. No livro de Mateus, aquele homem chega para Jesus, pelo teto, alguém traz um homem enfermo diante de Jesus, na casa, e ele diz, pode curar este homem. E Jesus não apenas cura o homem, ele diz, os seus pecados estão perdoados. Em Lucas, aquele filho pródigo que fugiu da casa do seu pai, um dia ele cai em si e diz assim,
Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, eu vou voltar e você é apenas um servo na sua casa. E quando ele chega, o pai mata um gado e mata um boi e faz uma festa e diz: o meu filho voltou. É infinitamente mais do que você pode imaginar. Aquele ladrão na cruz, ele diz: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Jesus responde: hoje estarás comigo no paraíso. Porque Ele pode fazer infinitamente mais. Meus irmãos, eu estou tão feliz que a nossa igreja está quase, se Deus quiser, logo, iniciando as obras de Guiné-Bissau. Como uma igreja imigrante tão pequena quanto a nossa, pode abençoar uma outra nação. Crianças que a maioria de nós nunca vai encontrar, serão abençoadas por uma escola que eu e você fizemos na graça de Deus. Quantas pessoas conheceram Jesus aqui, foram discipulados, batizados? Domingo que vem teremos 15 pessoas sendo batizadas, 15 pessoas. Paramos aí, meus irmãos. Ou quantas coisas mais, infinitamente mais, Deus pode fazer através dessa igreja? Quantos sonhos ainda Deus pode realizar aqui através de mim e de você? E das nossas vidas? Ou vamos ficar lá olhando apenas para o nosso umbigo, e chorando, e vendo a vida passar, enquanto Deus é glorificado na vida de alguém, porque Deus sempre é glorificado. A minha oração é que Ele seja glorificado na sua vida e nesta igreja. A Ele seja a glória na igreja. Vamos orar? Você pode ficar de pé comigo? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai Santo, nós Te louvamos por essa noite e pela alegria de termos de estar juntos uns com os outros, de conhecermos o Teu amor junto com todos os santos. Obrigado por essa comunhão, Senhor Deus, gostosa, pelo calor humano e espiritual que sentimos uns dos outros. Senhor Deus, a minha oração é que ninguém saia daqui hoje sem ganhar um abraço espiritual mesmo, amoroso de verdade, vindo do céu, em nome de Jesus. Que se sinta tocado e amado pelo Senhor de alguma maneira, Senhor Deus. Mas, sobretudo, a minha oração é que a Tua palavra penetre os nossos corações e, pelo Teu Espírito, ela produza os frutos que glorificam o Teu nome e trazem para nós a realização de sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos, de estarmos no lugar que o Senhor deseja para nós, de fazermos a missão, a obra que o Senhor deseja para nós. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor não permita que vivamos mediocremente a nossa vida. Que o Senhor permita, Senhor Deus, que vivamos acima da média, com a expectativa de que através de nós o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, sequer pensamos, porque o Senhor será glorificado na nossa vida. Talvez uma esposa que hoje possa dizer: Deus será glorificado na vida do meu marido. Talvez um marido hoje possa dizer: Deus será glorificado na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, na vida desta igreja. Pai, que sejamos fortalecidos no Teu Espírito, que Cristo habite em nosso coração, e que o nosso conhecimento do amor de Jesus não seja apenas teórico, mas de uma experiência daquele Cristo que habita em nós, e conheçamos todos o tamanho incomensurável deste amor, e que aí, Senhor Deus, estejamos prontos para viver a maior aventura das nossas vidas, que é aquela de vivermos contigo, aliás, do Senhor viver em nós e através de nós. Que o Senhor vá adiante de nós como quem nos guia, que o Senhor vá sobre nós como quem governa as nossas vidas, que o Senhor vá ao nosso lado como nosso amigo de todos os dias, aquele que nos ama, por detrás de nós aquele que nos protege, que o Senhor vá por debaixo de nós, Senhor Deus, como uma rocha firme sobre a qual construímos os nossos sonhos, que são Teus sonhos. Que o Senhor vá dentro de nós, pelo Teu Espírito, por Cristo, pelo amor dentro de nós.
Senhor Deus, que ninguém aqui saia sem um dia poder dizer assim como Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, porque Cristo habita em mim. É a minha oração, Senhor Deus. E que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, nesta igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Se puder dar um abraço e diga assim: sinta-se amado agora em nome de Deus, em nome de Jesus. Amém.